Um levantamento do Sebrae e da Fundação Getúlio Vargas aponta que empreendedores negros tiveram menos acesso a crédito durante a pandemia. Eu vou conversar sobre esse assunto agora ao vivo com o vice-presidente da CUFA Goiás, o Anderson Carlos Santos. O Anderson, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Santo Café. Bom dia, Wilker. Bom dia, Santo Café. Bom dia a todos os telespectadores, a todos que nos acompanham aqui nesse programa maravilhoso. E é uma alegria, uma satisfação para nós da CUFA mais uma vez poder participar com vocês. Obrigado. É muito bom te receber também para falar sobre um assunto que é muito sério, muito importante, né? Segundo esse mesmo levantamento que eu já mencionei, o faturamento dos empreendedores negros caiu mais em relação ao dos brancos. Brancos sofreram bastante, com uma redução de 56%, mas os negros perderam 62% de faturamento em média. Dados que mostram, então, né, Anderson, que ser empreendedor negro no Brasil é muito mais difícil, né? Recebi com muita tristeza, né? Assim, mas não algo que nos surpreendeu, esse dado, que é algo que a gente já vive, algo que nós, negros e negras, né, já temos o convívio, né, dessa realidade, porém ainda não estava ali realmente, tinha um dado ali certo, né, de uma instituição séria, igual a FGV, igual o Sebrae. E quando nós tivemos esses números, isso nos trouxe uma tristeza, mas nos trouxe algo, um combustível a mais para podermos dialogar, para podermos trabalhar situações que podem, né, trazer com que esse desequilíbrio econômico, né, para os microempreendedores, as microempreendedoras negras, eles possam se ascender nos seus negócios, né, porque muitas das vezes, por causa da pandemia, muitos perderam ali os seus empregos ali normalmente de carteira assinada, porque muitas vezes o patrão, na opção de despedir um ou outro, né, demitir um funcionário ou outro, na maioria das vezes sempre o selecionado seria um negro ou uma negra, né? E essas pessoas, ao aderir o empreendimento, né, como MEI ou como microempresa, eles buscaram créditos e fatalmente teve esses resultados, né, que muito nos entristece, que é a questão da negativa, e uma negativa muitas vezes injustificada, né, que nós sabemos bem que é sim um racismo estrutural que vem assim gerando grandes transtornos para a sociedade brasileira. Pois é, Anderson. Então, aqui a gente pode atribuir essa diferença no tratamento ali, na liberação do crédito. Você já disse que é, muitas vezes, em muitos casos, algo injustificado. Mas, na sua opinião, a gente pode atribuir essa diferença tão grande, porque a gente está falando de 6% ali de diferença, né? Aqui a gente pode colocar como o causador dessa mudança, dessa diferença tão grande no acesso a crédito entre brancos e negros que estão empreendendo aqui no nosso país? No nosso entendimento, né, a nossa concepção, seria a falsa, vamos dizer, a falsa teoria de que a pessoa negra ela teria certas dificuldades de manter aquele dinheiro. Olha para você ver, quando você vê um negro como um grande empresário, uma grande empresária, você pensa, opa, ali tem alguma coisa, ele deve ter feito alguma coisa errada, isso não está certo. Por exemplo, você está como um âncora de um grande jornal, você vai aquela pessoa branca está ali porque ele é talentoso. Não, quando é negro, já pensar, ele deve ter algum conchavo, alguma situação. Sempre tem esse porquê que essa pessoa precisa desse dinheiro. Você chega num gerente de um banco, uma pessoa negra chega no gerente do banco e fala, por que você precisa desse dinheiro? Não, para me empreender, o meu negócio A, B ou C, o meu produto X, Y, Z, meu serviço X, Y, Z. Mas por quê? Você vai ter capacidade? E são situações que, uma pessoa branca, eles não existem. Não é simplesmente questão de tem condições ou não de cumprir um compromisso, e sim você realmente consegue cumprir o pagamento desse crédito simplesmente por questões de raça, etnia, né, de gênero, que é o que assola o nosso país hoje, e muitas pessoas ainda não acreditam existir. Eu
verificando, até tem um projeto de lei muito interessante em tramitação no Senado, né? Que ele começou no ano passado, antes desse dado, mas já com essa preocupação de que as instituições financeiras, bancárias, segundo esse projeto de lei, ela terá que ter transparência, né, na hora de justificar a negativa desse crédito. E se for comprovado ali que é por alguma inibição de crédito por a pessoa ser negra, ela sofrerá sanções tanto no Código de Defesa do Consumidor como penalmente. Então, assim, eu acho que já é um bom avanço, mas já até extrapolando aqui essa questão, é interessante verificar quais são essas instituições bancárias financeiras que têm maior recorrência nisso e chamar a sociedade civil organizada, inclusive a CUFA, a Frente Nacional Antirracista, que trabalha com isso, com grandes empresas multinacionais, dando esse trabalho antirracista na cúpula dessas empresas. Então, isso é interessante para diminuir, para saber aonde estão essas máculas e de uma vez sanar esses preconceitos, esses racismos estruturais existentes nessas grandes empresas, nessas grandes instituições. Wanderson, rapidamente, antes da gente terminar, queria que você falasse um pouco mais sobre o trabalho da CUFA, como a CUFA tem agido para mudar essa realidade. A CUFA ela vem fazendo um trabalho incessante, né, não só nessa temática, mas em diversas temáticas, fazendo com que a vulnerabilidade ela não se torne simplesmente uma carência. As pessoas têm a grande, assim, vamos dizer, o vício, né, dizer que a pessoa é carente e ela vai ser carente o resto da vida. Principalmente na questão da pessoa negra, nós entendemos que essas pessoas elas têm grandes potenciais de se ascenderem e se tornarem protagonistas de suas histórias. Então, a CUFA busca levar a essas pessoas uma forma de colocá-las em situações em que elas possam ali ser protagonistas, gerar nelas ali um combustível para que elas possam se ascender e se manter como pessoas que geram empregos, que geram rendas, e não simplesmente pessoas que buscam algo, um benefício governamental, um benefício privado. Então, a CUFA vem trabalhando de diversas formas, tanto no social, no esporte, na cultura, no empreendedorismo criativo e em toda a rede da cidadania. Tá ótimo, Anderson. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente. Parabéns pelo trabalho de todos aí na CUFA. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Wilker. Obrigado a todos da TV Pai Eterna. E mais uma vez, fico muito satisfeito em poder participar com vocês. Muito bom falar com você também. O Anderson Carlos Santos, vice-presidente da CUFA Goiás.